Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e poder manifestar o reino de Deus. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente. Nesse instante vamos fazer oração para que Deus esteja falando conosco para a honra e glória do nosso único e verdadeiro Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a tua graça e a tua bondade, Senhor. Venha nos capacitar a entender e a poder, Senhor meu Pai, crescer na graça e no conhecimento. Senhor, quebra todo tipo de aguilhão, todo tipo de obra contrária. Senhor, nos ajuda, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, a fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Que não seja a carne ou o sangue, que não seja o ser humano. Aqui ninguém está procurando, Senhor meu Pai, honra de homens. Aqui ninguém está procurando, Senhor, glorificação. Mas, meu Pai, porque o único que tem que ser glorificado e honrado é o Senhor. Na beleza de sua santidade, nos ajuda, Senhor meu Pai, para falar aquilo que o Senhor quer, que vai de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. Você abra a palavra de Deus em Mateus 13, no versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: e falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, vamos guardar isso para a honra e glória do Senhor. Agora vamos lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus amados, nós temos que ver que todos nós somos semeadores. Desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, você e eu, nós somos semeadores. Isso é uma verdade, não é? A maneira como nós agimos, as palavras que nós falamos, nós estamos semeando algo no coração das pessoas. Tá certo que em Mateus 13 podemos observar que ali Jesus está falando, né, sobre o Espírito Santo, né? Até de uma maneira de evangelismo. Veja bem que Jesus está falando que os solos ali, na verdade, é o coração do homem, né? E que o Espírito de Deus, ele saiu a semear, ou através do púlpito, ou através de uma pessoa que fala de Jesus para outra pessoa, né? Nós observamos aqui que a palavra de Deus é uma semente. Mas agora tem que arranjar o quê? Quando nós olhamos ali está falando do quê? Da semente que é a palavra de Deus, que é ali muitas vezes semeada pelo Espírito de Deus, e fala também dos diversos solos, né? Dos 3 solos que estão ali. Veja bem, que um é pedregoso, o outro está cheio de espinhos, e um solo é bom. Veja bem o que está falando ali. Mas nós devemos entender que nós também somos semeadores.
Estamos semeando a todo momento, a todo instante. Tanto que nós acabamos de ler, né? Em Gálatas 6, no versículo 7 em diante, nós vemos que diz aqui: não erreis, Deus não se deixa o quê? Escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então aqui está dizendo que tudo que nós semearmos, nós vamos ceifar. Um dia nós vamos ceifar. Ou seja, a curto prazo, ou seja, a longo prazo. Eu e você vamos o quê? Vamos colher alguma coisa. Alguma coisa nós vamos colher. Ou seja de bom, ou seja de mal, nós vamos colher. Porque continua aqui. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Veja bem, o que é semear na carne? Semear na carne significa muitas vezes, meus amados, muitas vezes a ira, né, que vem da nossa carne, né, que muitas vezes vem do nosso coração, a mentira, a inveja, todos os sentimentos facciosos que vêm da nossa carne, ou que vêm do nosso coração, que seja, isso, na verdade, é o quê? É semear na carne. Eu estou semeando isso na vida de alguma pessoa, eu estou semeando isso na vida de alguém, e isso eu vou colher mais tarde. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus aqui está falando. Então nós devemos tomar cuidado. O que é que nós temos semeado na carne? Semeado sensualidade? O que nós temos semeado? Temos falado palavras grosseiras? Temos falado palavras de mentira? Nós temos semeado fofoca, intriga, contenda, divergência? Então, mais tarde nós podemos o quê? Estar colhendo essas coisas em dobro, né? Nós podemos estar colhendo essas coisas em dobro. Então olha só o perigo, né? Que é a pessoa ficar muitas vezes falando coisa que não deve, né? Coisas que estão dentro do seu coração. Olha só que perigo, meu irmão e minha irmã. Então, a palavra do Senhor está falando aqui. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará o quê? Corrupção, ou seja, aquilo que é ruim, aquilo que é mal. E corrupção aqui também pode ser a morte também, porque ela semeou muitas vezes coisas ruins, então ela pode ceifar a morte em sua vida. Então, observemos aqui também que continua: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aí nós vamos lá em Gálatas capítulo 5, né, que fala ali dos frutos do Espírito, não é verdade? Então, quando nós semeamos aquilo que é do Espírito, a longanimidade, a paz, a temperança, o domínio próprio, nós também vamos estar colhendo essas coisas em nossa vida, não é? Não é verdade? Então é isso que a palavra de Deus aqui está falando. Então vamos semear, meus amados. Vamos semear boas coisas, né? Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Vamos tomar cuidado da forma como nós nos portamos diante das pessoas, né? A esposa, muitas vezes com o marido juntamente com a esposa. Tome cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas podem destruir a minha e a sua vida, né? Pode destruir a minha e a sua vida, né? Tome cuidado com aquilo que você fala para o seu filho. Tome cuidado, né, com aquilo que você fala lá no seu serviço. Tome cuidado com aquilo que você fala na igreja. Né, nós temos que semear coisas boas, né? Temos que semear coisas boas. Então, isso é muito importante para mim e para você, porque a todo momento nós estamos semeando alguma coisa, ou seja, através de palavras ou através de atitudes, né? E veja bem, nós que somos cristãos, o mundo ele requer de nós uma resposta, né? Requer uma resposta. E essa resposta é só através de Jesus Cristo. Mas, no entanto, porém, nós temos que dar essa resposta com semeaduras verdadeiras, né? Com semeaduras que vêm de acordo com a palavra de Deus, que vêm de acordo com aquilo que Jesus tem nos ensinado nos evangelhos, na Bíblia Sagrada. Está entendendo? Nós temos que semear aquilo que o Senhor quer, porque é através dessa semeadura que nós vamos colher coisas boas, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 12, no versículo de número 36, olha só o que diz a palavra do Senhor.
Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, veja bem que toda palavra ociosa que os homens disserem vão dar conta no dia do juízo. Não foi isso que nós lemos agora, no capítulo 12 de Mateus, versículo 36? Claro que sim. Veja bem, aqui se nós formos ver o contexto, veremos que Jesus ele fez uma cura no sábado. E os fariseus ficaram ali interpelando ele, criticando ele por aquela cura. E eles falaram que Jesus estava curando por Beelzebu. Olha só, por Beelzebu. Estava fazendo ali a obra de Deus por intermédio de demônios, né? Olha só. E o que Jesus ele pegou e fez? Repreendeu severamente esses homens, que eles não deveriam agir dessa forma. E uma das coisas aqui que ele falou era o pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir qualquer tipo de obra que o Espírito Santo venha a fazer ao demônio. E isso não pode, é uma das coisas que não podem, não é? Mas também eles começaram a criticar Jesus de uma forma ferrenha. E Jesus também, ele pegou e disse aqui: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta, veja bem, no dia do juízo. Então, meus amados, veja bem que eu e você, se nós falarmos palavras que não são de acordo com a vontade de Deus, nós vamos prestar conta diante de Deus dessas palavras. Aquilo que saiu da nossa boca. Veja bem como isso é sério, não é? Então, o que sai da sua boca? Como que você tem vigiado aquilo que você fala, os sentimentos embutidos dentro da sua palavra? Veja bem que Jesus coloca essas palavras como palavra ociosa, ou seja, as palavras inoperantes, palavras que não produzem nada. Então aqui existe uma classificação de várias palavras que podem ser classificadas como palavras que não prestam, né? Palavras ociosas, palavras inoperantes, palavras que não produzem nada, palavras que não fazem nada de bom, né? Então tem a mentira, né? Temos aí a fofoca, temos aí muitas vezes, né? As falácias, né? Temos aí uma série de palavras que podem ser classificadas dentro dessas palavras ociosas. E veja bem, né? Palavras de ira, palavras muitas vezes de humilhação, veja bem, palavras muitas vezes que machucam as pessoas. Então, a palavra do Senhor está falando aqui, no versículo 36, que o homem vai dar conta no dia do juízo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando aqui. Então, veja bem, que tipo de palavra você está falando? De que forma você está falando? Veja bem, não é? Veja bem. De que forma você está falando? Cuidado com aquilo que você fala para sua esposa. Cuidado com aquilo que você fala para o seu marido. A forma como é falado, a maneira como é falado, não é? Então, temos que tomar o máximo de cuidado. Porque todas as nossas palavras, como nós vimos, né, como nós falamos aqui, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, né, que fala ali sobre os frutos do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Todas essas coisas aí têm que estar embutidas em nossa palavra, porque nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. No entanto, se o nosso coração ele é um coração irado, é um coração que na verdade é um coração que vive sempre querendo fazer o mal, querendo pecar, querendo muitas vezes mentir, muitas vezes causar rebelião, não é? Que é muitas vezes querer humilhar, querer fazer com que as pessoas fiquem para baixo, querer ferir as pessoas com as nossas palavras. Veja bem que nós vamos dar conta no dia do juízo. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Não é isso que está escrito? Então devemos tomar cuidado, não é? Devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Tomemos cuidado, não é? Nós vemos aí, por exemplo, que tem muitos maridos que ferem as suas esposas, não é? E tem muitas esposas que ferem os seus maridos.
né? Então nós vemos que isso é um perigo tremendo, porque isso aí vai acabar o quê? Vai acabar deteriorando o relacionamento, né? Quantas vezes você já falou para sua esposa que você ama ela? Quantas vezes você falou para o teu marido que você o ama, que você o respeita, né? Quando você vai embora assim, tipo, pela manhã, vai trabalhar, você tem dado um beijo na sua esposa? Você tem falado para ela que a ama? Tem pessoas que já perderam, né, completamente a intimidade com o marido e com a esposa. E, infelizmente, isso aí tem degradado muitos casamentos. O pastor Josué Gonçalves, no Terapeuta Cristão, ele falou que é bem interessante isso. Por que que é interessante? Porque, veja bem, quando nós muitas vezes utilizamos palavras boas, né? Veja bem, boa tarde, bom dia, você é meu amor, você é minha querida, você é meu querido, você é meu amor, né? Fez aí algum serviço, olha meu marido, que coisa linda que você fez, elogiar o marido, né? Por aquilo que fez, olha você está bem vestido, olha você está entendendo como é que é? A esposa fez uma comida, olha minha esposa, que comida gostosa, que comida saborosa, né? Ainda que esteja um pouquinho queimado, né? Não liga pro queimado não, porque depois você dá um jeito lá, vai falar para ela, né? Só para querer, sabe, puxar conversa, só para querer elogiá-la, não é verdade? Então, isso aí é muito importante, meus amados, né? É muito importante ter compreensão. Se de repente a comida não está pronta, vá lá comer um lanche, né? Faça ali um lanche ali, come rapidinho, espere o alimento, mas não brigue com a sua esposa, não brigue com, sabe? Não brigue. O seu marido deixou cair, deixou ali, esqueceu a toalha, não brigue com o seu marido, né? Fale para ele, fale com jeito, né? Fale ali com jeito. Não deixe o seu relacionamento muitas vezes, sabe, ficar deteriorado, né? Falando palavras que na verdade vão humilhá-lo ou vai humilhá-la. Você está entendendo? Então, existe dentro do relacionamento do casal, tem que haver compreensão, né? Tem que haver conversa, tem que haver diálogo, né? É difícil, eu sei que é difícil, meu irmão, é difícil para nós, mas só que nós temos que aprender a conversar e a dialogar, né? Então o pastor Josué Gonçalves, ele falou uma coisa muito interessante, que todas as palavras, sabe, que você usa com amor, com carinho para com a esposa e para com o marido, veja bem, é como se fosse galhos, né? Que você está juntando ali galhos, você está entendendo? Está juntando galhos ali, e quando você ajunta esses galhos, você vai colocar fogo ali e vira uma fogueira, não é? Então, todo tipo de palavra boa que você usa para com a sua esposa, fala que ela está bonita, que ela está maravilhosa, que você a ama, que você gosta dela, que, poxa vida, como você cuida bem do lar, né? Tudo isso, né? E quando a esposa elogia o seu marido por aquilo que ele está fazendo, né? De bom, por aquilo, por qualquer tipo de obra, se ele está ali muitas vezes realizando alguma coisa, colocando uma prateleira, ou limpando a casa, ajudando você, tá entendendo? Você pegar e falar muito obrigado meu marido, poxa vida, você, muito obrigado, eu amo você. Então fale essas palavras para sua esposa e para o seu marido, e você vai ver que a sua vida vai mudar completamente, porque quando for assim à noite, né, nos momentos, você vai ver que vai ser uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Então, o casal, nós devemos aprender a falar palavras boas, né? Devemos semear no casamento palavras boas. Devemos estar sempre pronto, sabe, a ficar juntos, né? Como marido e como mulher, porque isso é muito importante. Isso agrada a Deus, meu amado e minha amada irmã. Então, veja bem, né? Não fique desfazendo da sua esposa, não desfaça do seu marido, mas faça coisas boas para que Deus seja glorificado e honrado na beleza da sua santidade e que haja compreensão, tá certo? Então nós vemos, né, aqui no versículo 35, vamos observar mais uma vez, o homem bom, então no versículo 35 diz assim, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então nós somos bons ou somos maus? Hã? De que forma nós estamos? Hã? Então, nós devemos meditar diante de Deus, não é? Nós devemos meditar como nós estamos. Como está o nosso coração? Está cheio de tesouros bons ou tesouros ruins? Então,
Veja bem, porque se eu me encher com as coisas do Senhor, se eu me encher com a presença de Deus, se eu me encher com a graça de Deus, eu vou semear só coisas boas, né? Através da minha palavra, né? Através das minhas atitudes. Então isso é muito importante para nós. Como cristãos, isso é muito importante, porque isso pode repercutir em quê? Pode repercutir em levar almas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a conhecer a palavra de Deus. Porque muitos vão dizer, como aquele homem ali é diferente, olha o seu palavreado, olha a sua maneira de se portar, olha, é verdadeiramente um servo de Deus, olha que casal lindo, que casal maravilhoso que se amam, olha só que coisa linda. Mas de onde que eles são? Ah, eles são da igreja. Oh, poxa, eu quero visitar. Ah, é Jesus que está na vida deles, olha só que maravilhoso, entendeu? Então tudo, meus amados, que nós fizermos através de palavras, através de obras, é para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos a aprender isso, né? Que nós venhamos a aprender a glorificar através das nossas palavras e das nossas atitudes, ser pessoas prestativas, ser pessoas que estão sempre procurando realizar a obra de Deus, não somente aparentemente ou presencialmente, mas também através das nossas atitudes, né? Porque muitas vezes a pessoa aparece na igreja, não é verdade? Aparece na igreja, mas só que as suas obras são falhas, né? Aparece na igreja, mas só que as suas palavras são completamente ao contrário daquilo que tem ensinado na casa de Deus. Então não é assim. Nós devemos viver no mundo aquilo que é pregado dentro da casa de Deus, tá certo? Então é muito importante nós guardarmos essas coisas para que nós venhamos a ser bênçãos para o reino de Deus e manifestar com exatidão a glória do Senhor. E nós devemos também não nos esquecer dos nossos filhos. De que forma? O que você tem semeado através de palavras, né, no coração do teu filho e da tua filha, né? Tem muita mãe, por exemplo, tem muito pai que amaldiçoa seu filho, né? O filho faz uma estripulia, o filho faz algo de errado e muitas vezes não quer muitas vezes corrigir, né, dentro da palavra de Deus, né? Muitas vezes é mais assim, melhor você pegar e corrigir seu filho com uma vara, como diz a palavra, né? Muitas vezes você pegar e instruir seu filho, né? E se fizer algo errado, você pegar um corretivo, como diz a palavra de Deus, para mostrar o caminho que é certo e depois abraçá-lo e mostrar para ele que você está fazendo isso porque você o ama, do que você ficar xingando, né? Tem pai, tem mãe que xinga o filho de tudo quanto é nome. Muitas vezes a gente observa, né, que tem pai e tem mãe que fala assim, você não vai ser nada na vida, amaldiçoando seu filho, e xingando seu filho de tudo quanto é nome, né, falando que vai ser um derrotado, ou muitas vezes, né, usando palavras de baixo calão em cima do seu filho. O que será que essas pessoas estão semeando dentro do coração do seu filho? Veja bem, tome cuidado, que isso aí pode mais tarde ser uma colheita muito ruim para você, né? E de repente, quando for mais tarde e tiver uma determinada idade, seu filho ele vai ser completamente rebelde, né? Aí vai virar aquilo que você não quer. Por quê? Porque simplesmente você semeou palavras, atitudes completamente levianas com respeito ao seu filho viu, a sua filha viu essas atitudes e de repente agora estão revoltados. Então, meus queridos, isso tem um peso tanto no lado psicológico, né, como também do lado espiritual, porque é uma legalidade que a mãe e o pai estão dando para o filho, né? Então, temos que tomar cuidado, né, com aquilo que nós falamos. E como o Senhor Jesus disse, né? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Por que vão dar conta? Simplesmente porque essa palavra ociosa, essas palavras ociosas, elas prejudicaram pessoas, levaram as pessoas ao inferno. É verdade, meu irmão. É verdade, é que eu não estou brincando não. Né? Levar essas pessoas a terem um estado psicológico reprovado, levar essas pessoas a se tornarem pessoas amargas. Por quê? Porque você sabe que através de uma palavra você pode levantar uma pessoa e como você pode também
você pode levar a pessoa também à bancarrota, né? Então veja bem, através de uma palavra você pode levantar uma pessoa, como você também pode jogar a pessoa no chão, humilhá-la, e Deus ele não compactua com essas coisas não. Deus não compactua. Então que nós venhamos a aprender, né? Que nós venhamos a aprender a como falar, como direcionar a palavra para as pessoas, que sejam as nossas palavras sejam direcionadas pelo Espírito Santo, para que Deus seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Então, meus amados, que Deus abençoe você em nome de Jesus, e vamos orar para a glória de Deus. Os irmãos me perdoem porque teve aí teve uns cachorros aí que estavam latindo, então aqui já viu, né? Os vizinhos aqui tem bastante cachorro. Mas, graças a Deus, né? Estamos aí para glorificar o nome do Senhor, graças a Deus. E vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo, nos ajudando em nossos sentimentos, em nosso coração, né? Fazendo a vontade de Deus, né? Para que Deus seja louvado e glorificado, tá certo, meus irmãos? Precisamos ficar juntos, precisamos rever os nossos conceitos, que Deus esteja nos curando, sabe? E venhamos a poder fazer com que os frutos do Espírito Santo sejam mais abundantes em nossa vida. Por quê? Porque as palavras destroem. Nós somos semeadores, estamos semeando a todo momento, meus amigos. E Deus, Ele quer que nós venhamos a semear coisas boas nas vidas das pessoas, né? Não coisas ruins, né? Para que as pessoas sejam abençoadas e possam ver em nós verdadeiramente servos e servas de Deus. Então observe que isso é muito importante para mim e para você, para que o nome do Senhor possa ser exaltado na beleza da sua santidade e pessoas venham adquirir a salvação, tá certo? Que Deus te abençoe, então vamos orar. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por essa palavra, fortalece as nossas vidas, leva-nos, Senhor, a ter uma vida completamente íntima, santa e verdadeira diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossa casa e nosso lar, nos ajuda com as nossas esposas, ajuda os maridos, ajuda, Senhor, os filhos também, que nós venhamos abençoar nossa casa e nosso lar. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os empregos, abençoa os patrões, abençoa, Senhor, meu Pai, nos faça, Senhor, meu Pai, cada vez mais ser semeadores de bênção, para que o Senhor seja louvado e glorificado e que venha frutificar, Senhor, meu Pai, o Teu querer e a Tua palavra possa, Senhor, meu Pai, possa alcançar muitas vidas e pessoas sejam fortalecidas e pessoas venham se chegar a Jesus Cristo para que venham saber da sua salvação em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, meu irmão, que Deus abençoe você em nome de Jesus, minha irmã também, que Deus te abençoe e te fortaleça para a glória de Deus, amém e que Deus abençoe. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.